Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nesta noite. Durante esta semana, cada um que foi escolhido para falar o tema, eu vim no sábado, vim no domingo, segunda e terça eu não vim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre família. Todos nós temos a nossa família. Não temos famílias perfeitas, mas nós temos famílias. E nós cuidamos da nossa família. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 2. João 2. Ao longo do sermão nós vamos comentando e também vamos lendo os versos que estão aqui. Todos encontraram? Quem trouxe a sua Bíblia, quem trouxe o celular? Vamos orar antes de nós podermos ler a palavra de Deus. Santo bom Pai que está nos céus, nós queremos nesta noite agradecer por nós nos encontrarmos aqui, Senhor. Agradecer também porque o Senhor nos conduziu para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra. Neste momento, quero pedir que o Senhor possa estar comigo, Senhor, que o Espírito Santo possa estar me guiando. Que não sejam as minhas palavras que saem dos meus lábios, mas sim que as pessoas que estão aqui possam ouvir a Tua voz. Também peço perdão pelos nossos pecados. Também peço por aquelas famílias que não poderão estar aqui nesta noite, por algum motivo, mas que o Senhor possa estar visitando cada uma delas. Esteja conosco neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, quando a gente começa a falar sobre o assunto de família, a gente começa falando coisas ruins. Já fui em muitos sermões que começam falando coisas muito ruins. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as bodas em Caná da Galileia. Nós vamos ler do verso 2, do verso 1 ao 4. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Foi essa a resposta que Jesus deu. Nós vemos pela mídia, que na nossa igreja também muitas famílias estão sob ataque. Nós sabemos que o inimigo usa várias coisas para que as nossas famílias possam ser destruídas. E muitas vezes o inimigo tem vencido. E hoje nós vamos ver algumas coisas aqui que nós podemos fazer para que o inimigo não vença, para que sempre Jesus possa vencer junto com a gente no nosso lar. A família sempre foi o alvo principal de Satanás, mas também é o alvo principal de Jesus. Jesus sempre está conosco para nos proteger. E Deus, Ele é muito poderoso. Nesse relato aqui, no comecinho que a gente leu, Jesus foi convidado para um casamento. Imagine só, um convidado muito ilustre foi convidado para estar ali. E ele foi juntamente com sua mãe, muitos convidados estavam ali, mas de repente algo aconteceu. O principal daquele casamento era o vinho, e tinha acabado. Fala-se que naquela época os casamentos duravam 7 dias. Imagine 7 dias. Eu vou ser sincera, eu como noivo, acho que não aguentaria 7 dias. Você aguentaria, Sandra? Um dia que a gente se casa, a gente se prepara, o civil, a igreja, a gente já fica apavorada com tantos detalhes. E imagine 7 dias, casa cheia, comida, festa, tudo sendo preparado, a casa sempre cheia, dormia com gente dentro de casa, mas sempre gente de casa. Nossa, eu acho que devia ser muito cansativo. Hoje em dia, as pessoas gastam uma fortuna fazendo casamentos, Casamentos com detalhes, muitos detalhes, As pessoas pagam caro no vestido de noiva, caro no salão.
E as pessoas se casam, mas muitas pessoas se casam não para fazer uma outra feliz, elas se casam porque elas querem ser felizes. E o ponto-chave é: eu vou fazer o meu esposo feliz e a minha esposa vai me fazer feliz. É só isso? É só isso? Eu vou fazer o outro feliz? O que tem que ter no relacionamento? Deus. Deus tem que estar no relacionamento. E nessa festa que Jesus foi convidado, imagina, a gente não sabe qual dia que foi que acabou o vinho, mas quando acabou, deve ter sido um desespero muito grande. É a mesma coisa, vamos supor, a gente é convidado para um casamento, e no meio do casamento, no meio da festa, alguém fala assim, chega de mansinho no ouvido da noiva ou do noivo e fala assim: gente, cadê o salgadinho? Não chegou. Alguém comentou, mas não chegou. E tem gente que fica preocupada. Gente, eu vou na festa, mas será que vai ter salgadinho? Mas será que vai ter bolo? Tem gente que faz isso. E você é convidado e de repente acaba o salgadinho. Só que lá nessa festa acabou o vinho. E o vinho era a parte mais importante daquele casamento. Não podia acabar, mas acabou. Aqui tem um diálogo entre duas amigas. As duas estavam conversando e uma falou assim: terminei tudo com o Roberto. Não é esse Roberto, tá, gente? Eu nem sabia que o Roberto vinha hoje. Terminei tudo com o Roberto. E o diálogo continuou: mas por que você terminou? Ah, ele tinha muitos defeitos. E a moça, a outra amiga, então perguntou: e você devolveu aquele lindo anel que ele te deu? E ela respondeu: não, o anel não tinha defeito nenhum, vou ficar com ele. Então o anel que ela tinha ganhado era um anel muito caro, o anel era perfeito, ela ia ficar com ele. Mas aquele noivo que era o Roberto, ela já não queria mais. Parece que alianças de metal duram mais que compromissos do coração. O meu filho Heitor, ele fala que a mamãe não usa aliança, a mamãe usa o anel da coragem. Eu não sei onde ele achou isso, mas sempre que eu ponho a aliança para sair de casa, ele fala: mãe, você vai usar o seu anel da coragem hoje? E eu achei isso muito bonitinho, nele falando. Hoje em dia, algumas coisas mudaram, como por exemplo, a paternidade, ela mudou. Às vezes a gente vai nas escolas, né, lá na escola onde o meu filho estuda, eu vejo muito isso. Dois pais para pegar uma menina ou um menino, duas mães. Então a paternidade hoje em dia, ela ficou diferente. Nas escolas, a maioria das escolas não se comemora mais o Dia dos Pais ou o Dia das Mães. Por que não se comemora? Porque as famílias, elas estão destruídas. As crianças vivem em lares que os pais são separados. Então, para não magoar nenhum nem o outro, as escolas preferiram tirar essas datas. E fala-se que as escolas, elas são diferentes nessas datas, por isso que não se comemora. Voltando ao nosso relato, Maria disse a Jesus: eles não têm mais vinho. Na hora da crise, precisamos recorrer à pessoa certa. Quem é essa pessoa certa? É Jesus. É Jesus que nós devemos recorrer. Mas muitas vezes nós pegamos aquele velho ditado que diz por aí: vamos pegar um atalho, vamos resolver do nosso jeito, ou vamos conversar com a melhor amiga, ou vamos conversar com o melhor amigo, vamos resolver do nosso jeito. E nós sabemos que quando nós pegamos um atalho, dá certo? Não. Dá ruim. A Salete falou que dá ruim. Não dá certo. Muitas famílias, ao entrarem em crise, procuram ajuda, talvez com o pai ou com a mãe também. Cavam cisternas, rotas onde não há água. Buscam ajuda em caminhos que só as desviam, mais ainda da felicidade. E elas se distanciam cada vez mais das coisas boas de Deus.
Apesar de não ser perfeita, a nossa família, ou as famílias da igreja, elas ainda são uma bênção. Mas a sociedade acha que não. Acha que família não é bênção, que família só traz problemas. Vamos ler João 2, nós vamos ler do verso 5 ao verso 8 agora. Aqui diz assim: então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre sala. E eles o fizeram. Aqui eles obedeceram o que Jesus tinha feito. Nós não vemos em nenhum momento aqui do relato que eles tiveram dúvida, ou que eles pararam para pensar, ou que eles perguntaram para Jesus se era o certo fazer. No mesmo momento, eles obedeceram. Muitas vezes complicamos as coisas tentando resolvê-las sozinhos. A humanidade distorceu o conceito de casamento e família feliz. Mas o diabo, ele está sempre tentando nos induzir a fazer coisas ruins e a tomar decisões erradas. E ele sempre coloca no nosso caminho obstáculos para que a gente possa esquecer das coisas, para que a gente não venha a ser obediente ao nosso Deus. O mundo tem mudado muito. Muitas coisas têm mudado. Tudo o que ele lhes mandar. Será que no nosso lugar nós estamos fazendo tudo o que Deus tem pedido para a gente? Como, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta: quantos aqui fazem o pôr do sol na sexta-feira? Levanta a mão. Amém. Amém por isso. Porque isso é uma coisa que nos lares as pessoas têm se esquecido. Por quê? O corre-corre do dia a dia, da semana, chega na sexta-feira, está todo mundo cansado. As mulheres têm os afazeres de casa, às vezes as mulheres trabalham fora, os maridos também, ainda tem os filhos, muitas vezes tem o pai ou a mãe que moram junto. E quando chega na sexta-feira, é um tumulto. Vamos arrumar a casa, vamos lavar o banheiro, vamos arrumar as coisas, vamos fazer a preparação para amanhã, e se vier visita tem que fazer um prato especial. O pôr do sol se foi e nós esquecemos. Mas quando que nós devemos começar a nossa preparação para o sábado? Alguém sabe? No domingo. Eu sempre aprendi isso com a minha mãe e com a minha avó. A preparação você não começa na sexta-feira de manhã, é no domingo. No domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Para quando chegar na sexta-feira, claro, não vai ter como você fazer a comida especial no sábado, no domingo. Não tem como. Tem gente que congela comida durante a semana, mas não tem como. A gente come uma comida durante a semana e no sábado a gente faz uma comida especial, uma comida diferente, uma comida que a gente não comeu durante a semana. E quando chega a visita, é dia de festa. O Heitor já sabe, ele fala: mamãe, amanhã é sábado, a senhora vai fazer uma comida diferente, vai ter visita em casa. Então ele já sabe disso. Então é durante a semana que a gente prepara para que o sábado seja recebido com amor e carinho. Porque se a gente se atropelar na sexta-feira, o sábado, a entrada do sábado não vai ser uma entrada deleitosa, vai ser uma entrada corrida e cansativa, não é verdade? Então nós devemos nos preparar antes. Falando também um pouquinho sobre família, nós vamos falar sobre nossos filhos. Aqui fala que outra consequência é que as crianças se tornaram descartáveis. Na Bíblia, descreve filhos como uma bênção. Alguém poderia ler para mim Salmo 127, verso 3? Vamos ver se é verdade. Será que na Bíblia está falando que os nossos filhos são uma bênção mesmo? Ou eles devem ser descartáveis? Alguém pode ler?
Os nossos filhos são uma bênção, são uma herança que Deus nos deu. Mas será que hoje em dia as famílias têm tratado os filhos como uma herança? O que vocês têm visto por aí? Sim ou não? Não. E tem uma coisinha que tem atrapalhado bem os nossos filhos. Vocês podem imaginar o que é? É bem pequenininho. Ah lá, o Roberto tem, ó. O celular. Gente, eu não sou contra o celular, tá? Vai já querendo falar que é contra. Não, eu não sou contra o celular. O celular, ele pode ser usado como uma bênção. Mas se você der na mão de uma criança e a criança tomar conta e ver qualquer coisa, ele não é uma bênção. Porque muitas vezes nós lutamos para educar a criança de um jeito certinho. E o celular desvirtua a criança em 2 minutos. Ele ligar o celular, ele já sabe que tem coisa ali. Eu, por exemplo, eu sei o básico do meu celular. Ligar, desligar, ver algumas coisinhas. Mas o meu filhinho ali, ele já entra no YouTube, ele já vê algumas coisinhas. Ele vai em lugares que eu não sei. E ele tem 5 anos. Então ele já domina o celular melhor que eu. Mas ele não vive com o celular na mão sempre. Ele tem direito ao celular 3 vezes por semana, durante 20 minutos. Está ótimo, tá bom, demais. Então, por que eu falei aqui que as crianças estão sendo descartáveis? Porque os pais hoje em dia, a babá é o celular. Se você vai no consultório médico, se você está num ônibus, se você está em algum lugar, você vê que a criança está lá, com o celular na mão. Às vezes você vem passando no carro, a criança já tem um tablet de um tamanho bem considerável e a criancinha está lá. A criancinha não sabe nem o que está acontecendo ao redor, mas a cabecinha está lá no tablet. Às vezes isso acontece na nossa igreja. Às vezes a gente vem aqui contar a historinha na adoração infantil aqui na frente, e o que a gente fala quando termina? A gente ora e fala assim, ó, senta lá perto do papai e da mamãe para que você possa prestar atenção no culto. Não é isso que a gente aprendeu? Não é isso que a gente vai passar para os nossos filhos? Mas o que acontece? Às vezes a gente vê a criança passeando pela igreja, ou a gente vê a criança lá sentadinha no celular. E se a criança estivesse sentada no celular vendo alguma coisa de Jesus, tudo bem, mas a criança não está. A criança está no joguinho ou em qualquer outra coisa. Então nós devemos cuidar dos nossos filhos também. Cuidar da igreja, cuidar da escola, cuidar da nossa casa. Porque o inimigo, ele está ali, do lado. E ele não vai colocar uma coisinha boba no celular. Tem coisas muito ruins no celular, coisas ruins até para a gente. Ainda continuando falando sobre criança, que fala que, ó, na Grécia Antiga, os bebês indesejados, especialmente as meninas, eram frequentemente abandonadas. Os espartanos descartavam os fracos, indesejados e deficientes. Olha só, os romanos também praticavam o infanticídio. Os romanos afogavam os bebês fracos ou mal formados. Então, antigamente, nos tempos da Grécia, nos romanos, nos espartanos, as crianças que eram defeituosas ou que tinham algum problema, alguma coisa, elas não eram levadas para o lar, elas não ficavam no lar, elas eram, vamos dizer, descartadas. E hoje em dia, no nosso mundo, graças a Deus que isso não acontece, né? Algumas pessoas ainda fazem umas coisinhas erradas por aí, né? Deixa uma criança num cestinho de lixo, deixa uma criança dentro de um banheiro da beirada da Dutra. Então, isso ainda acontece. Precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda, mesmo que isso vá contra a opinião da maioria. Os servos do casamento em Caná poderiam ter discutido ou questionado, mas eles obedeceram o que Jesus disse prontamente. E Jesus disse: encham de água, e eles encheram. Jesus disse: levem ao mestre, e eles levaram. A obediência abre caminho para milagres. A graça não se opõe ao esforço. Graça é o contrário de mérito. Quem é salvo pela graça, obedece. Mas
Mas o lema atual é: siga o seu coração. Hoje muito se fala, siga o seu coração. Mas na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre o coração? Que o coração é o quê? Enganoso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Essa ideia de seguir o coração é um eco da queda, que começou lá no Gênesis 3. Por mais que os rebeldes tentem soar inteligentes e parecer modernos, são tão antigos quanto a serpente foi no Éden. Mas não importa se o mundo inteiro disser sim, se Deus disser não, essa deve ser a nossa posição. Então nós sabemos que quando nós estamos com Jesus, nós temos a melhor posição, é o lugar certo de estar. E o melhor ainda pode estar por vir. Vamos continuar a leitura de João 2, do verso 9 ao verso 11. O verso 9 diz assim: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, esse casamento foi muito abençoado. Por quê? Porque ali foi servido o melhor vinho. O mestre de cerimônia provou a água e percebeu que ela havia se transformado em vinho, cheio de sabor, cor e aroma. Então, naquela época, o vinho era um símbolo de alegria, e Jesus trouxe alegria àquele casamento. Eu fico imaginando, como fala aqui no relato, que eles deixavam o vinho ruim, serviam o bom e deixavam o ruim. Imagine eles perceberem que aquele vinho tinha um gosto diferente, um aroma diferente, porque nós sabemos que o que Jesus faz, o que Jesus toca, tudo é maravilhoso. E o fruto do milagre foi superior, foi de qualidade maior. A família, ela não foi criada para ser algo que se deteriora ao longo do tempo. Com Jesus é algo que vai ficando cada vez melhor. O casamento é uma instituição sagrada, criada por Deus antes do pecado. Mas hoje é alvo de zombaria e piada, retratado como castigo ou prisão. Olha só, as pessoas, eu vi recentemente uma pesquisa, que quando você fala que você tem muitos anos de casado, as pessoas falam assim: nossa, você chegou aí, olha, nem vou te dar os parabéns, vou te dar os pêsames. Eu já vi muita gente falando isso. Hoje em dia é difícil você ver alguém comemorando bodas, né? As pessoas já não ligam para isso, ou não sabem nem o que é isso. Nenhum cristão devia falar mal do casamento. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. Está escrito em Hebreus 13, verso 4. Se você quiser marcar aí na sua Bíblia, para você ler depois. A presença de Jesus muda uma família, da água para o vinho. É claro que se a família quiser. Jesus não vai fazer um milagre se você não quiser. Ele não vai te forçar. Ele não vai entrar no seu coração aos murros. Ele não vai fazer isso. Aqui tem uma experiência de um senhor que ele diz assim, que os dois eram muito felizes. E os filhos foram crescendo, casaram, se foram embora, cada um foi para um lugar e ele ficou com a esposa. E eles começaram a fazer muitas viagens, passear juntos. E ele começou a perceber que ao longo das viagens, ao longo do tempo que foi passando, ele começou a perceber que a esposa dele estava se esquecendo de algumas coisas. Ele comentava e ela esquecia. Ele comentava e ela esquecia. E eles resolveram então procurar ajuda médica
fizeram alguns exames, né? Ela passou muito mal, ficou um tempo internada numa clínica. E quando ela saiu, né, eles foram em outros médicos, passaram por muitos médicos, mas um médico adventista falou para ele assim: olha, sua esposa está com comecinho de Alzheimer. Então, nós podemos trabalhar juntos. O que nós vamos fazer? Deu algumas dicas para ele. Vamos começar a escrever. Seria bom se você fizesse um álbum de família, com as fotos de vocês, que você registrasse. Pode continuar passeando com ela, mas que você possa registrar os bons momentos. Ela não vai lembrar de todos mais para frente, mas alguma coisinha ela vai se lembrar. E ele foi fazendo isso. Ele foi registrando. Mas o que mais ele focou foi no álbum de recordações, de fotos. Fotos de quando as crianças eram bebês, né? De quando eles se casaram, de muitas coisas. Mas até que chegou um momento que ele não conseguiu mais ficar com ela em casa. Não tinha mais como ele cuidar dela sozinho. Os filhos não podiam ajudar, os netos. E ele tomou uma decisão muito triste. Ele colocou ela em uma clínica para que ela pudesse ter um atendimento 24 horas. Mas ele ia todos os dias visitá-la. E ele não ia só lá, passava algumas horas e ia embora. Ele ia lá e ele ficava com ela. Às vezes o dia todo, às vezes a parte da tarde. Sempre levava alguma coisa. Toda vez que ele ia visitar, ele levava aquele álbum de recordações para que ela pudesse ver. Até que um dia ele estava saindo da clínica e uma das pessoas que tomava conta da clínica perguntou assim: por que o senhor vem todo dia visitar ela? Ela não lembra mais do Senhor, ela já não sabe nem quem é o Senhor. E olha o que foi que ele respondeu: ela pode não se lembrar de quem eu sou, mas eu me lembro bem de quem ela é. Então isso mostra o carinho que ele tinha por ela. Ela estava ali, ela não se lembrava, mas ele se lembrava muito bem quem era ela e quais eram as promessas que ele tinha feito para ela no altar, de cuidar dela, não somente quando ela estava boa, quando ela estava lúcida, passeando, se divertindo com ele, mas quando ela estava ali, quando ela não se lembrava. Então nós vemos aqui que é um gesto de carinho, um gesto de amor. Os princípios de Deus para um lar feliz são, primeiro, um compromisso com Jesus e depois um compromisso inquebrável uns com os outros. Aquela festa de casamento foi salva por Jesus. Ele transformou a angústia do casal em testemunho. E o texto diz que esse milagre foi um sinal. Quando Jesus transforma o nosso sofrimento em testemunho, usamos nossa experiência para atrair outros a Ele. Nós temos um lar, nós temos uma família. E muitas vezes nós não temos o privilégio de falar do amor de Jesus. Mas as pessoas ao nosso redor, elas estão nos observando. Estão vendo como que é a nossa família, como nós tratamos nossos filhos, como nós tratamos nossa esposa, como nós tratamos nossos maridos. Elas veem. Eu costumo dizer que no começo do relacionamento, tudo é flores, né? A gente recebe flores, a gente recebe bombom, a gente recebe um eu te amo, a gente recebe um abraço, a gente é visitada com chuva, pode cair um pé d'água, mas o namorado vai, vocês já passaram por essa experiência, não vai? Eles vão visitar a gente, no horário certinho, marcou 9 horas para começar o namoro, 10 para as 9 já está chegando. A Sandra deu risada, a Sandra já passou por isso, é assim que é o namoro. Mas o tempo vai passando e muitas vezes, tanto da parte do esposo quanto da parte da esposa, isso vai sendo esquecido, né? Eu sempre brinco com o Renan e com a Larissa. Eles vão fazer 3 anos de casado em maio. E eu sempre brinco com eles: não deixe que essa alegria dos presentes, do trocar de olhares, do amor acabe, né? Porque eu vejo muitos casais por aí que fazem 1 ano, fazem 6 meses de casados e já estão reclamando. Então não deixe que isso aconteça. Em ti serão benditas todas as famílias. Deus falou isso para Abraão. Deus tinha um plano para Abraão e sua família, e Ele tem um plano para a gente
O Senhor tem um compromisso eterno com as famílias. É curioso observar que do começo ao fim de sua história na terra, Jesus se importa com a família. Ele começou seu ministério em um casamento, e quando vamos à cruz, em João 19, do verso 25 ao verso 27. Vamos ler João 19. João 19, do verso 25 ao 27. Aqui tem um relato que aconteceu com Jesus perto da cruz, que está escrito assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Olha a preocupação de Jesus. Vemos uma cena emocionante. No último momento, vendo a morte se aproximar, Jesus colocou sua mãe, sobre a responsabilidade de João. Crucificado no meio da dor, ele ainda via sua mãe, e ele teve forças para ver sua mãe, porque o amor tem bons olhos. Naquele último momento, ele podia ter esquecido. Ele estava com dor, o peso do pecado de todos nós, da humanidade inteira, estava sobre as costas dele. E ele não precisava tomar essa atitude, mas ele mostra o amor de um filho para sua mãe. Jesus pensa: alguém tem que cuidar dela. A dor de Jesus não impede sua compaixão. Você não está sozinho. É a mensagem dele para sua mãe. Agora uma nova família começa, uma nova mãe e um novo filho. O que nós aprendemos com tudo isso? Que Deus, Ele está sempre pronto a nos ajudar. Cada dia dessa semana, Deus deixou uma marca no nosso coração. E hoje não é diferente. Hoje Ele tem deixado uma marca boa, uma marca de alegria, uma marca de amor, de carinho, de dedicação nos nossos corações e na família. Essa é uma família que começa na cruz. E famílias que começam na cruz, permanecem na cruz de Deus. Hoje Jesus, ele faz dois convites para a gente. O primeiro convite: Jesus nos convida sempre a estar junto com Ele. E nós também devemos sempre pedir que Deus esteja conosco no nosso lar. E o segundo convite: na igreja também somos uma família, uma grande família. Então, não estamos sozinhos. Aqui somos guiados pelo Espírito Santo. Então, que nesta noite nós possamos levar nos nossos corações que Jesus, ele participou do casamento em Caná. Ele salvou aquele casamento, ele abençoou aquele casamento. E ele abençoa o nosso casamento, abençoa nossas famílias. E abençoa também as famílias da nossa igreja. Então, que nesta noite nós possamos estar junto à cruz de Jesus e permanecermos firmes até que Ele volte. Esse é o meu desejo desta noite, por mim e por todos aqui. Amém.
Seguirei sempre teus passos, seguirei o seu caminho. Tudo que eu mais quero é você aqui. Eu queria fazer algo diferente para que nós pudéssemos terminar. Eu gostaria de convidar que todos nós pudéssemos ficar aqui, mais próximo da cruz, para que nós pudéssemos fazer a nossa oração final. Essa é a família de Deus, a família que nos acolhe, que cuida da gente. Eu sou muito feliz por estar aqui na igreja novamente. Quando a gente escolheu voltar para cá, eu fiquei muito feliz, porque eu sei que aqui tem pessoas que me amam, pessoas que gostam de mim, que cuidam de mim como a Salete. Eu falo que eu tenho Salete não como minha amiga, mas sim como minha mãe, como minha amiga, como minha irmã. E ela sempre está pronta a me dar bons conselhos. Aqui eu fiz boas amizades, fiz novas amizades, né? Eu conheci a Sandra aqui. Eu lembro quando eu fui na salinha, o mentor sempre falava: mamãe, a tia Sandra é tão legalzinha. E a gente foi conhecendo a Sandra, eu fui conhecendo todo mundo. E hoje eu tive uma surpresa muito grande. Faz dias que eu estou querendo saber quem é a dona Yolanda. E hoje ela me contou que ela é fruto daqui dessa igreja. Eu lembro que quando eu passei por aqui há algum tempo atrás, eu era coordenadora e a gente sempre saía com as crianças para entregar uma lembrancinha. Dia dos pais, dia das mães, nessa LED, a gente sempre saía aqui ao redor. E o primeiro lugar que a gente ia era no bar da dona Yolanda. E hoje eu perguntei para ela, ela falou, e eu fiquei muito, mas muito feliz de saber que ela está aqui com a gente. Então isso é um testemunho, como eu falei no meu sermão. Tudo que começa na cruz, termina na cruz de Jesus. Então que nós possamos levar isso nos nossos corações. Agradeço muito a Deus por estar aqui, porque vocês receberam a minha família e os meninos também que vieram com a gente. Eu estou muito feliz nisso. Vamos orar? Antes de você orar, falar também em nome da igreja, né? Tá. A vinda de vocês para cá também foi surpreendente para nós. Foi um momento que a gente mais estava precisando. A igreja passou por uma turbulência muito grande, muito forte. Vocês vieram para cá e trouxeram assim um alento muito grande. Amém. Desde o trabalho com as crianças, do dia para os jovens, um rapazinho aí que logo vai estar aqui também, trabalhando com a igreja, com toda certeza.
Gente, eu sou muito chorona, viu? Ao longo do tempo que eu vou ficando aqui, vocês vão percebendo. Qualquer coisa, a Salete já me conhece, a Mariela também. Eu sou muito emotiva, eu choro. O meu esposo fala que eu choro até em posse de cima. E realmente é verdade. Mas eu estou muito feliz e eu agradeço muito por estar aqui. E por vocês estarem aqui conosco. Vamos orar? Querido bom Pai que está nos céus, nesta noite, Senhor, nós queremos levar os nossos corações a Ti. Eu quero, Senhor, entregar cada família que está aqui nesta noite, aquelas que não estão também, Senhor. Quero colocar essas famílias no Teu altar, Senhor. Quero agradecer por estar aqui nesta noite, por poder compartilhar o Teu amor, por poder falar, Senhor, sobre as famílias, Senhor. Nós sabemos que a família começou no Jardim do Éden, com Adão e Eva. O Senhor nos visitava todos os dias, pela manhã e pela tarde. O Senhor tinha um cuidado todo especial com a família. E nós também queremos pedir, Senhor, que o Senhor tenha esse cuidado com as nossas famílias. Mas para que isso possa acontecer, nós devemos abrir os nossos corações e pedir que o Senhor possa estar nos nossos lares, todos os dias, a cada minuto, que o Senhor possa nos abençoar. Não deixe, Senhor, que em nenhum momento nós possamos desviar, Senhor. Nós recebemos nossos filhos, eles são herança. Uma herança, Senhor, que nós temos que cuidar. Porque um dia o Senhor vai perguntar: onde estão aqueles filhos que eu te dei? E que nós possamos, como mães, estar prontas a responder: estão aqui, Senhor. E que nós possamos, naquela manhã gloriosa, estar contigo nas mansões celestiais. Que essa cruz, Senhor, de madeira que está aqui na frente, é um símbolo, Senhor, mas que nós possamos estar alicerçados e firmados na Tua palavra, porque nós sabemos que o que começa na cruz também termina na cruz e é abençoado por Ti. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Nos abençoa a retornar aos nossos lares, que nós possamos ser guardados e que amanhã, na sexta-feira e finalizando, Senhor, no sábado com o batismo, nós possamos estar todos reunidos contigo. Abençoa nossos lares, é o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.